Hoje, no nosso programa, estamos recebendo aqui personalidades da política brasileira, do empresariado brasileiro. Estamos recebendo o doutor Edson Araújo e China, que é aí do sindicato da Associação dos Caminhoneiros aí. Entrevistamos o China uma época ali em outro estúdio, e hoje temos a honra de receber novamente o China para a gente falar sobre lei de proteção ao caminhoneiro. Agora é sobre esse projeto do governo federal aí para compra de caminhão, né? Parece que vai vir dinheiro aí para os caminhoneiros comprar caminhão novo. Não sei se o China está por dentro disso aí, mas não pode disso também, viu? Começando aqui pelo doutor Edson Araújo, advogado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Demerval, tudo bem? Boa tarde, China, boa tarde a todos os telespectadores. É um grande prazer essa oportunidade de poder vir aqui falar com você, falar com os nossos telespectadores a respeito aí um pouco das questões que tocam as concessões rodoviárias, não é? A cobrança de pedágio que todo mundo paga e não sabe o que está pagando, não? Senhor presidente da Usovias, é isso? O que é a Usovias? Isso mesmo, a Usovias. É uma entidade, uma organização que cuida dessa parte das vias, é isso? Fala um pouco da Usovias, doutor. A Usovias é uma associação civil que foi constituída há 3 anos com um fim específico. Ela cuida dos problemas que atingem os usuários de rodovias concedidas. Então, todo problema que toca uma malha rodoviária, uma rodovia sob concessão, onde é cobrado pedágio, a Usovias está ali para poder defender os interesses e os direitos desses usuários. Como, por exemplo, a questão da tarifa, o valor da tarifa, os reajustes das tarifas, o novo sistema, por exemplo, Free Flow, que é um sistema de cobrança que já deveria estar implantado no nosso país há muito tempo, mas não está. Nós temos legislação falando sobre isso, que pode trazer uma diminuição significativa do valor da tarifa de pedágio que é paga por cada um de nós quando passamos aí nas rodovias pedagiadas do Brasil. E de São Paulo também, que a malha de São Paulo rodoviária concedida é muito grande, né? Só em São Paulo nós temos 21 concessões rodoviárias. Já atua, então, no estado de São Paulo ou em outros estados da federação? A Usovias tem abrangência nacional. Ela atua em toda e qualquer rodovia que no Brasil tenha pedagiamento, que cobre pedágio porque a via está concedida à iniciativa privada de exploração. A maioria das rodovias que tem pedágio é o estado de São Paulo, não é? Tem outros estados até tem, mas o estado de São Paulo acho que é campeão de pedágio, campeão nacional de pedágio. É o estado que mais tem rodovia de pedágio, não é? Sim, é imbatível. Você tem ideia, mais ou menos, doutor, quantos tem nessa rodovia de São Paulo e mais ou menos o faturamento dessas rodovias? O faturamento é muito alto. Em São Paulo, como eu disse, são 22 concessões rodoviárias, só dentro do estado de São Paulo. No Brasil como um todo, hoje nós temos em torno de 60 concessões rodoviárias, não é? E espalhado pelos vários estados, no sul e sudeste a concentração de rodovias concedidas é muito maior e a arrecadação dessas rodovias concedidas através do pedágio é de fato muito elevado, não é? Você pega, por exemplo, o sistema Anhanguera Bandeirantes aqui, anualmente o faturamento bruto da Anhanguera Bandeirantes vindo de tarifa de pedágio, nós estamos falando aí em algo em torno de 2 bilhões e 600, 2 bilhões e 800 de reais. Sistema Imigrantes, 1 bilhão e meio de reais, não é? E aí vão por outras rodovias que arrecadam e arrecadam muito. Não é só arrecadação, tem custo, não é? Mas o grande problema é que entre a arrecadação e entre o custo existe uma diferença dessa equação que ninguém quer mostrar como ela é feita, justamente porque isso pode estar escondendo um superfaturamento muito grande das concessionárias. E por isso a Usovias tem hoje, só no estado de São Paulo, 20 ações civis públicas onde ela questiona como a tarifa de pedágio foi estabelecida em cada uma dessas concessões. Porque aqui em São Paulo, ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 30 anos, porque os primeiros pedagiamentos por concessões rodoviárias em São Paulo vieram em 1998, através de 12 concessões, que se iniciaram por reconhecimento de uma das concessionárias feita no processo judicial, de que houve uma formação de cartel por empresas que naquela época trabalharam apresentando propostas uma em favor das outras para que elas pudessem dividir entre elas os 12 lotes rodoviários que lá estavam. E desde lá nós pagamos pedágio e não sabemos o que é que está contido nesse valor, como esse valor é composto.
Pois é, a gente vai fazer uma conta rapidinho. Outro dia eu fui em Ribeirão Preto, né? Aí fui fazer a conta de pedágio, ida e volta, né? Se eu não estou muito enganado, dava aí 120, 125 reais ida e volta em Ribeirão Preto. Um carro, o meu carro, a minha viagem. Aí você vê as rodovias lotadas, não dá nem para estimar quantos mil carros passa por dia nessas rodovias. Uma coisa que eu tive curiosidade sempre, acho que todo mundo tem, não sei se o senhor pode nos responder, a quem está nos ouvindo, este dinheiro de pedágio é aplicado em quê? Não pode ser na manutenção da rodovia, porque é muito dinheiro, é bilhões de reais, pelo tanto de carro que você anda, pelos pedágios que tem em São Paulo. Esse dinheiro é aplicado em quê, doutor? Veja, a arrecadação é alta, mas também a despesa é alta. A arrecadação ela é voltada para cobrir todo o custo da concessão. Eu vou fazer um paralelo como uma obra que nós façamos na nossa casa. Quando você vai fazer uma licitação de uma rodovia, você tem que considerar nessa licitação o custo total pelos anos em que ela vai ser concedida. Então, por exemplo, uma concessão de 30 anos, você vai colocar todo o custo de manutenção, investimentos, mão de obra, criação de benefícios para os usuários, ou seja, você apura todos os custos e coloca no papel, lança numa planilha. Você deve colocar em cima dessa planilha o lucro que o concessionário deve ter pelo investimento que ele vai fazer, que hoje, por exemplo, gira em torno de 8% a 10%. Então, o custo da tarifa, como é que você chega nele? Você divide todo esse valor que tem que ser gasto na concessão, acrescido desse percentual de lucro que quem vai explorar a rodovia deve receber e divide pelo número projetado de todos os veículos que vão transitar na rodovia. E aí você chega, numa matemática naturalmente simples que eu estou colocando, a um valor da tarifa. O problema é que hoje nós sabemos quanto é arrecadado. Hoje se sabe quantos carros passam pela rodovia. Só que o Estado e as concessionárias não abrem a planilha de custo para dizer qual a forma que foi composta essa tarifa, porque certamente se isso fosse feito, nós teríamos uma diminuição significativa nesses valores. Esse é o grande problema. Existe um negócio nesse país que depois talvez de banco e depois talvez de hospital seja muito lucrativo, que é a exploração de uma concessão rodoviária. Você não sabe quanto arrecada, também você não sabe para onde vai o dinheiro, porque se é fechado, ninguém sabe para onde é que vai esse dinheiro. Pode estar indo para a manutenção da rodovia, mas quem sabe pode estar indo para financiamento de campanhas, sei lá o quê. Agora, uma coisa que me deixa curioso, doutor, você vai em uma rodovia, aí você tem um pedágio de R$4, né, na mesma rodovia. Aí você vai andar mais alguns metros, uns quilômetros à frente, você vai ter outro pedágio de R$8. Mas você vai andar mais um pouco, aí você vai ter um pedágio de R$20. Eu fico imaginando, teria que ser um valor igual para todos os pedágios, já que se trata do mesmo estado, já que se trata da mesma rodovia. Por que essa diferença gigantesca? Às vezes tem um pedágio de R$20, você teve um pedágio de R$4. Não seria natural que todos fossem R$4? Então, todos fossem o mesmo valor? Na verdade, o que deve... cada concessão vai ter um preço naturalmente diferente, e isso é bom que o público saiba e perceba. Por quê? Porque cada projeto de concessão, ele tem características próprias. Então, na influência desse custo, você tem o número de vias, se é mão dupla ou é mão simples, a quantidade de viadutos que você tem, a quantidade de investimentos que você vai fazer ao longo de toda a concessão nessa rodovia. Então pega, por exemplo, o caso da Anchieta Imigrantes e pega o caso do Rodoanel. Rodoanel, a pista é plana. Anchieta Imigrantes, você desce e depois tem que subir. A Anchieta Imigrantes, por exemplo, no cálculo do pedágio dela, originariamente foi incluído o custo de criação de investimento na pista de subida. Então a concessionária teve que investir. Então, naturalmente, aquele pedágio seria mais caro. O problema, e aí é que está o grande erro, é que todas as concessões no estado de São Paulo foram pautadas por um preço igual no início, sendo que os projetos são diferentes. É como se você tivesse uma casa com 200 metros, eu uma casa de 50 e o Chino uma casa de 100. E o preço que eu cobraria pela obra é o mesmo para todas.
Isso é impossível. Por quê? Porque a tua casa com 200 tem um custo, a minha com 50 outro, e a dele com 100 um preço diferenciado. E o que eles fizeram em São Paulo e fazem até hoje é cobrar um mesmo preço homogeneamente, no que diz respeito ao quilômetro rodado. Então, quando você faz uma concessão, o que você acha primeiro é o custo por quilômetro. Quanto vai custar essa concessão por quilômetro? E aí você deve pagar por cada quilômetro que você roda, até a próxima praça de pedágio. Então, se você tem de uma praça de pedágio até a outra 10 quilômetros, você vai ter o pagamento de 10 quilômetros proporcionais, e assim vai. Não é? Se você pegar, por exemplo, os caminhoneiros que o China representa, eles estão num segmento que são os maiores pagadores de pedágio no país. O transporte é quem mais assume o valor do pedágio nesse país. Não é? E, naturalmente, se você for verificar os benefícios que as rodovias têm entregue para os caminhoneiros, para as empresas de transporte, são muito pequenos. Eles não entregam aquilo que deveriam entregar, que inclusive está na própria lei. Como, por exemplo, o China pode falar melhor disso, a questão do ponto de parada e apoio. A lei, ela exige que todas as concessões rodoviárias tenham um ponto de parada onde o caminhoneiro possa encostar o seu caminhão, descansar pelo período necessário para recompor suas energias e seguir a viagem. Quais as rodovias que nós temos esses pontos de parada? Ontem, por exemplo, a Imigrantes tem, na descida da Serra. Ontem um caminhoneiro me ligou para fazer uma reclamação nas rodovias, dizendo o seguinte, e mandou foto, mostrando a quantidade de ratos que transitavam no pátio, no meio dos caminhoneiros e no meio dos veículos. Eles comendo com a caixa de cozinha e os ratos num ponto de parada. Ou seja, é isso o serviço que a concessionária deve entregar? Parece que não, né? É isso aí, nós estamos conversando com o doutor Edson Araújo, né, ele é da Usovias, estamos falando aqui de pedágio, de rodovias nesse Brasil inteiro, né, e dessa coisa, vamos ver um dia se a gente tem aí, entende por que tanto pedágio caro, já que o cara paga IPVA, paga tanto imposto do carro dele, e ainda tem que pagar pedágio, tem que pagar mais outras coisas, fora as multas que tem nessas rodovias também, que parece coisa de doido. Vamos falar daqui a pouco do negócio de multa, viu, doutor? Vamos falar daqui a pouco do negócio de multa aí, desses radar que ficam escondidos, se isso é legal, se isso não é legal, ou se é legal e acaba sendo legal e moral. Mas daqui a pouquinho. Eu vou conversar com China, da Unicam, ele é daí da Associação dos Caminhoneiros, vou falar de caminhoneiro. China, você tem um trabalho já há muito tempo, você inclusive tem aí alguns projetos de lei que você elaborou, que você ajudou a elaborar. Fala um pouco deles e fala um pouco de você também. Bom, obrigado pelo convite. É o segundo encontro que eu estou tendo com você até hoje. Tinha outros mais, mas como eu caí no banheiro não fiquei muito bem, e vai no médico, não vai no médico, e sempre nós tivemos esse desencontro de encontro. Bom, eu tenho muito para falar, não sei nem como falar, porque é tantos anos que eu já estou no Brasil e estou no meio dos caminhoneiros que eu sinto feliz. Tudo que eu fiz na vida foi lutar por uma categoria chamada caminhoneiro, que são um pessoal que sofreram, mesmo por tudo aquilo que eu fiz. O Edson colaborou algumas vezes, e não foi pouco, se me ajudar, conseguimos muita coisa. Eu tenho, desde antes de 91, que eu venho trabalhando em conquistar leis para uma categoria que foram sempre desorganizadas e foram sempre judiadas, como só Deus e eu sabem como eles têm sido judiados. Conseguimos muitas coisas, mas perto da realidade que acontece, conseguimos poucos. Por exemplo, eu me considero um cara feliz, que eu tenho a felicidade, eu nem acredito como, que eu conheço 24 capitais do Brasil, rodando atrás de caminhoneiro, lutando por um, lutando por outro, e conquistamos 14 leis para essa categoria. 6 são minhas próprias. Consegui fazer 14 leis. E eu não posso esquecer de falar do Dr. Edson, porque ele me ajudou e muito. Foi um cidadão aí que nunca teve... hoje eu não posso ir, mas quando ele não pode, eu vou amanhã e vamos amanhã. Porque ele trabalhou muito para a categoria.
Nossa, eu e os... Ele te pagava? Ele te pagava? Ah, sempre Pagava pagou. direitinho, né? Eu e o cliente. Edson não sei como nós fizemos tantas coisas. Então nós temos aí, criada de 2001 para cá, 14 leis legítimas. Teve duas que foi um período, porque ela era uma lei auxiliar por um tempo, e acabou. Mas nós temos aí no mínimo 13 leis que nós estamos aí com elas e lutando, e agora nós estamos aí trabalhando um próximo do outro. E ele é uma pessoa que conhece muito a sabedoria dele, e eu tenho boa vontade. Então eu conheço 24 capitais nesse Brasil que eu não sei. Quando eu vejo as coisas assim, por onde eu andei, que eu vejo uma biografia que nós criamos e que tem mais biografia para criar do China, tem muita coisa, entende? Então eu sempre falo, o pessoal começa a dar risada, eu preciso ver pelo menos 100 anos. Não conheço ninguém de 100 anos, de 90, de 100, de 80, está cheio. Mas nós temos sido dois pai e filho que temos lutado por uma categoria com muito orgulho e respeitada pelos caminhoneiros, pelo Brasil inteiro. Não é só pelos caminhoneiros, pelos empresários. Hoje, por exemplo, o agronegócio todo me conhece. As montadoras hoje todos me conhecem. Então não tem quem não me conheça. Eu acho que eles têm que nos ajudar por uma classe chamada caminhoneiro e quem vive dessas rodovias, você está entendendo? Então nós temos aí a Lei 1303 de 2013, aliás, a 1303 de 2015, que tem uma infinidade de lei lá que tem que fazer. Cadê as rodovias? Eu tive com o Lula, eu não posso falar mal do Lula, também não posso falar bem. Eu falo de bem daquele que está lá. Ele está lá, vamos falar bem até ele estar lá. Ele não estando amanhã lá, outro faz bem. Mas nós conseguimos muitas leis com trabalho que só quem viu nós trabalhar para acreditar naquilo que eu fui capaz. Aquela biografia, a hora que eu abro, eu fico com medo, de onde que eu fui? Esse dia o rapaz que trabalha comigo, que é o Ronaldo, ele abriu ali no como é que chama ali, na Marginal, na Marginal, lá na, caramba, meu Deus do céu, lá no shopping. Ele me mostrou tanta foto, eu falei, essas fotos não podem ser minhas. Ele falou, e por incrível que pareça, essas fotos são suas e você aparece que está com a mesma cara que começou antes de 2001. Então eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje estou muito feliz também pelo Edson trabalhando com essa boa vontade dele, que ele conhece pra caramba. E ele vai conquistar os direitos dele. Agora, eu peço que os empresários, o agronegócio, montadora, colaborem conosco, que nós precisamos um dar a mão para o outro, que é para facilitar a sociedade brasileira, porque quando o Edson acabou de falar agora, que onde é que está os estacionamentos de caminhão? Você conhece, Edson? Pouquíssimos, muito poucos. Pouquíssimo. Para a rodovia que tem nesse país, tem pouquíssimo. Então tem que melhorar muitas rodovias. Nós temos aí, por exemplo, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, você está entendendo? Que todos têm rodovias ruins. E o Edson agora está correndo atrás disso aí. Então nós temos muita coisa a fazer, da qual eu já fiz muito. China, dessas leis que você fez, qual que na tua visão impactou mais na vida do caminhoneiro? Quais que impactaram mais na vida do caminhoneiro? Olha, tem várias leis que nós conquistamos. O Pró-Caminhoneiro foi um projeto que nós conseguimos, que na época, foi 2009 se não me engano, nós conseguimos o juro que estava 3,5, eu consegui com esse projeto de lei para voltar para 4,5. É uma grande ajuda, não é? Uhum. Muita ajuda. Tem muito mais coisa, por exemplo, a carta frete teve um trabalho aí, foi uma lei que eu derrubei de 64 anos. O que é a carta frete?
Carta-fera era o sistema de pagamento. O caminhoneiro, para qualquer lugar que ele vai, ele tem que passar num posto de gasolina para abastecer até chegar ao seu destino. E toda vez que eles iam nesse posto de gasolina, tinha que pagar através de uma carta-fera que não tinha direito, direito legítimo nenhum. Então era tudo uma bomba mais cara, você está entendendo? Por incrível que pareça, e tudo isso foi acabado, mudou, hoje melhorou muito, mas tem muita coisa que tem que se fazer, apesar da minha idade, nós temos muita coisa para trabalhar. Quero que todos vocês, empresários, montadoras, agronegócio, transportadoras, nos ajude a colaborar um com o outro, que a gente consegue, com muito mais fácil, ajudar toda a sociedade, não ajuda? Ajuda. Você está falando de caminhoneiros, falando de rodovia, caminhoneiro vive mais na rodovia do que na casa deles, né? Com a família deles. E você tem no Brasil as estradas federais, você tem o estado de São Paulo, que apesar dos pedágios, você tem as estradas razoavelmente boas, mas você tem estradas no norte desse país, no nordeste desse país, que não tem a mesma conservação que tem aqui no estado de São Paulo, até mesmo porque a grande maioria dessas estradas do nordeste e norte do país não tem pedágio, algumas têm, já de 10 anos para cá algumas têm, outras não têm ainda, então você tem uma conservação muito ruim, muito ruim. O caminhoneiro, quando ele está nesses outros estados, ele tem algum tipo de proteção, algum tipo de auxílio das autoridades? Ele não tem? De ninguém. Ele está entregue, aos buracos e a Deus, que Deus protege. Se o caminhão dele quebrar, por exemplo, lá no Maranhão, o caminhão dele quebra no Maranhão, numa rodovia federal, no Maranhão, quebrou o caminhão dele, ou lá no Pará, ou lá no Amapá, ele tem alguma segurança ali que ele possa... Tem nada. Alguém que ele possa recorrer naquela estrada? Não tem segurança nenhuma, ele não tem. Cada um ajuda o outro e com pouco dinheiro, porque rodar nesse país, com os fretes da forma que está, mesmo com tanto que se conseguiu, ainda tem muito frete ruim, Então, o porquê que eu estou, você já é a segunda vez que você me entrevista? Porque o que eu preciso é mostrar para essa categoria, para toda a sociedade que me conhece, que nós precisamos de apoio, porque eu fiquei 2 anos trabalhando dentro de casa quando veio a coronavírus. A coronavírus foi um desastre para todo mundo. Eu fiquei 2 anos trabalhando dentro de casa. Então, o que eu quero é que todo mundo saiba que eu estou na ativa. Não é fácil entrar numa situação ativa com tanto tempo que eu fiquei trabalhando em casa sem nenhuma facilidade nenhuma, com dificuldade. Quando eu ia, por exemplo, em qualquer lugar, era com medo. E hoje eu tenho outro medo danado aí também, que é as passagens de avião. O preço de avião está pior do que coronavírus. Você não pode ir para lugar nenhum que o preço... Está matando, né? Está matando de toda essa forma. Está matando vivo. E a categoria está aí trabalhando, nunca deixou. Na coronavírus pararam até os postos de gasolina, não deixava restaurante trabalhar na época, você está entendendo? E os caras sem ter de onde podia comer. Então eu vivi 2 anos e meio que não é brincadeira. Agora eu quero que todos que me conhecem saibam, me ajudem. Eu preciso de ajuda, eu estou inteiríssimo, estou tranquilo, com vontade de trabalhar e preciso para trabalhar, porque não tem aonde não conheço o China nesse país. Doutor Edson, a Usovias e a Unicam fazem um trabalho de parceria, não é? Sim, existe um trabalho de parceria, de colaboração, não é? Dentro daquele ambiente que, por exemplo, a Usovias desenvolve seu trabalho, que é as rodovias sob concessão. Os caminhoneiros são usuários dessas rodovias, né? Então é uma interação direta entre as entidades e um papel colaborativo constante, né? Como o China mencionou, por exemplo, a questão da lei que criou, não é? Que regula os caminhoneiros, ela traz lá desde 2015 a previsão dessa necessidade de pontos de apoio para esses caminhoneiros, né? Para você ter uma ideia, no governo passado,
nós tivemos que ajuizar 16 ações civis públicas na esfera federal para exigir que eles implantem esses pontos de parada, que a lei já dizia que era obrigatória, se encontrava regulamentada por decreto, por portaria específica do Ministério do Trabalho, mas que até agora não foram implantados. Então, no último ano, em 2022, a Usuvias, além das ações civis que ela ajuizou no Estado de São Paulo, ela também ajuizou na esfera federal outras 16, discutindo essa questão em relação aos pontos de parada, né? Porque isso representa um direito dos usuários no que toca à segurança e diz respeito aos interesses dos usuários caminhoneiros, ao que diz também respeito à necessidade de um bom descanso. A lei do motorista, por exemplo, ela coloca tempos máximos de direção e intervalos legalmente estabelecidos que eles devem respeitar. Não adianta você colocar a lei que exija um intervalo, mas não dar condições para que ele possa cumprir esse intervalo. E nós chegamos ao absurdo em 2022 de ser criada uma lei para poder alterar o Código de Trânsito, para facilitar a não aplicação de multa de quem descumpria a regra que dizia que há um tempo máximo de direção, porque o Estado não implantou os pontos de parada que ele deveria nas concessões rodoviárias. Olha que coisa absurda. E quando nós estamos transitando por uma rodovia, enquanto usuários de veículo de pequeno porte, né, de um automóvel de passeio, por exemplo, nós corremos sérios riscos. Um motorista de caminhão, de ônibus ou qualquer outro que esteja dirigido em excesso de horas no volante, ele coloca em risco não só a vida dele, mas a vida dos outros usuários. Então, os pontos de parada e apoio, eles não significam só um equipamento destinado ao estacionamento do veículo, a permitir que o caminhoneiro possa tomar um café. Ele significa um local que leva para a rodovia e apresenta para os usuários segurança de tráfego. Doutor, uma curiosidade, nós temos a rodovia, vamos pegar a BR-116. BR-116, uma rodovia federal, isso? Nós temos aqui o trecho dela de São Paulo. Quem é responsável por essa rodovia? É o governo federal ou o governo estadual? A BR-116 ela é uma rodovia federal e ela está licitada pela agência federal, a ANTT. Então, a gestão dessa rodovia é feita por concessionárias, porque nós temos o trecho que vai para o Rio de Janeiro, que é uma concessionária, e o trecho da 116 que vai para o Paraná, que é outra concessionária. São dois contratos distintos. É uma rodovia federal administrada por duas concessionárias distintas. A Usuvias está há quanto tempo o senhor é presidente dela? A Usuvias ela foi fundada no mês em que surgiu a pandemia. Ela é de 2020. Ela completou 3 anos agora nesse ano. Ela é muito nova. Ela passou então só pelo governo do Jair Bolsonaro. Sim. Como é que foi essa atuação do governo com relação a esse apoio e esse cumprimento das leis em benefício do caminhoneiro? Não há apoio, é o que pode se falar, né? E me diga quem é que teve apoio. E aí eu digo em relação ao caminhoneiro e eu digo em relação aos usuários. E falando do nosso tema de conhecimento. Se eu lhe disser o que acontece em relação a isso, a quantidade de resistência em receber a Usuvias, em aceitar a participação dos Usuvias, em aceitar as sugestões da Usuvias em relação aos temas que tocam as concessões rodoviárias, você não vai acreditar. Nós chegamos ao ponto, como eu disse, de ter que ajuizar 16 ações civis públicas, porque por várias tentativas buscamos negociar, conversar com o governo para que ele pudesse implantar esses pontos, e isso ele não fez. E nós estamos muito esperançosos no atual governo, porque a questão dos pontos de parada significam um ponto, uma plataforma política que foi instituída pelo governo do PT, e que nós temos a plena certeza de que isso será efetivamente implantado nesse próximo governo, nesse governo atual. Então, nós não temos dúvida disso. Estamos trabalhando para isso. Nós temos, inclusive, uma reunião agendada para a próxima quinta-feira para falar sobre esse assunto, porque não há mais razão para se esperar anos para que seja implantado um local que representa garantia à vida das pessoas, porque são muitos os acidentes que acontecem nas rodovias por conta de pessoas que estão transitando em longas jornadas porque não encontram um local para parada
E muitos caminhoneiros, quando encontram, não podem parar porque exige-se dele que ele pague para poder abastecer naquele posto para usar o pátio de parada. Então, a ideia do ponto público de parada nas rodovias concedidas é justamente essa. Ele não pode, o usuário, se submeter à vontade do empresariado nessa questão. É uma questão de segurança, uma questão de garantia de vida, né? Doutor, nós temos os radares fixos, né? E há um tempo atrás tem aqueles radares que ficam escondidos, aqueles radares móvel que eles põem aqui de manhã, à tarde já põe em outro local, e vai mudando de local, para o motorista não encontrar aqueles radares. Se bem que hoje tem uns aplicativos que os caras instalam, e o aplicativo avisa onde tem o radar, né? Mas para quem não tem aquilo, então não tem, toma lá multa. Toma lá multa na estrada. Esses radares, é legal? Sim, a lei permite a instalação de radares, mas existem regras que devem ser respeitadas. É necessário que se tenha sinalização, não se pode utilizar um radar desse como uma pegadinha ou como uma arapuca. Que a maioria fica escondido. E isso, volto a dizer, isso leva a estrada insegurança e acidentes, porque a pessoa que é pega de surpresa com uma situação como essa, ela passa por uma freagem brusca e ao frear bruscamente, ou seu veículo pode deslizar na pista, pode sair da pista, ou ela pode abarroar outro veículo, ou ela pode causar um acidente. Então, há regras e essas regras devem ser respeitadas, não é? Tá certo, então, estamos falando com o Dr. Edson Araújo, da Usovias, e com China, da Unicam, falando aqui de caminhoneiro, de lei de proteção ao caminhoneiro, que o caminhoneiro é aquele que leva aí, eu sempre falo uma coisa com as pessoas, o arroz que você comprou no supermercado, perto da tua casa, você foi até a pé, o feijão também, ele chegou aí num caminhão e o caminhoneiro dirigiu dias e mais dias nessas estradas do Brasil, a transportar o nosso alimento para o mercado bem pertinho da nossa casa, para a gente comprar confortavelmente e comer. E às vezes esse caminhoneiro sofreu muito para chegar, horas e mais horas de sono nessas estradas, pagando pedágio, pagando multas, e às vezes, a maioria das vezes, a estrada é extremamente esburacada. Nós temos o comercial da NOP aí ou não tem? Se tiver, tem aí? Se tiver, tem, vamos soltar o comercial da NOP, eu volto daqui a pouquinho, rapidinho, viu? Você que precisa fazer um tratamento odontológico, chegar aí o ano de 2020, chegar ao final de 2023 com aquele sorriso lindo, maravilhoso, fica o recado da NOP Odonto aí, liga lá hoje, peça desconto lá, que o Dr. Ronaldo Dias vai dar para você. Eu volto já já. Estamos aqui com a entrevista do Dr. Edson e do China. China, tivemos aqui o governo anterior, o governo atual, que agora fala aí de um plano, um programa que vai iniciar agora em julho, facilitando aí o recurso para os caminhoneiros. Você tem acompanhado isso? Tenho acompanhado isso mais pelas redes sociais, mais pelas entrevistas que eu assisto toda noite, muitas entrevistas, né? Está acontecendo isso, não sei, parece que essa semana diminuiu alguma coisa sobre os carros, não sei se foi em todos, né? Mas favorecer os caminhões, eu quero estar presente para saber realmente se estão sendo atendidos como eles devem ser atendidos. Não é só falar, vamos fazer isso, uma coisa que nós chamamos aí Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. O negócio é muito grande
para tantos caminhoneiros que estão em tudo quanto é região desse país, sofrendo, porque não se tem, como o Edson falou algumas vezes aí, que não tem nada de favorecendo os caminhoneiros até então. Queremos saber como é que vai ser essas vendas para caminhões. Eu lembro muito bem quando eu trabalhei em cima disso aí, nós tivemos uma sorte muito grande. Queremos acompanhar, saber se realmente está acontecendo o que eles merecem ser recebido do governo, que é o governo quem tem condições de dar o dinheiro para não só para o caminhoneiro, para todo mundo, para favorecer os trabalhadores, como foi feito na época da pandemia, você está entendendo? Então é isso que nós temos que tomar cuidado muito para saber se eles vão ser ou não favorecidos, porque faz uma semana que foi falado sobre isso aí. A Unicam nasceu quando? Eu nem lembro mais. Faz tempo? Mais de 20 anos? Faz uns 25 anos. 25 anos. A média de 25 Então você já passou aí pelo governo do presidente Lula, nos 2 últimos mandatos, a Dilma Rousseff, todos, todos. Como é que foi o apoio do governo federal, do presidente Lula nos 2 mandatos dele? Como é que foi o apoio dele à categoria do caminhoneiro? Olha, para mim não posso me queixar. Eu não vou defender governo aquilo que eu não tenho obrigação e nem de falar. Foi tratado tudo aquilo que nós entregamos ao Congresso, que não era discutido no Congresso a legislação, sempre foi atendido. Tudo que nós conseguimos conquistar através também, tivemos apoio muito de empresas que precisavam apoiar, fecharam os olhos para cá, não, nesse aqui não pode mexer, e sempre se demos bem, todos estamos bem do que foi feito. Agora, para vir depois com promessa, nós não queremos promessa. Vou falar mal do governo Lula, eu não posso falar. O problema que ele fez, deixou de fazer, não é meu. Você está entendendo? Mas fomos favorecidos e esperamos que daqui para frente nós tenhamos a mesma forma dos governos anteriores. Temos sala lá em Brasília, na Confederação Nacional, temos meio de trabalhar, temos o país, está faltando que alguém nos ajude com a sua posse. Você pode ajudar isso, aquilo outro, ajuda nós também a trabalhar. O que nós vamos fazer, o que estamos fazendo, e qualquer entidade de qualquer classe, é a favor de todos os brasileiros, não é verdade? China, um cidadão normal, comum, ele tem uma carga horária, 8 horas de trabalho por dia, né? Acho que a maioria, ou todo mundo, tem essa carga horária de 8 horas por dia. É isso? Exatamente. Qual é a carga horária de um caminhoneiro? Olha, saiu algumas leis, mas nunca eles cumpriram, né? Eles mesmo não cumprem. Teve 2 leis que favoreceram os caminhoneiros de horário, só que eles continuam pagando, porque ficam com medo, e de onde ele passa, não tem polícia, sei lá o que, eles querem ganhar dinheiro, porque o frete sempre foi ruim. Nós tivemos aí uma lei o sistema de pagamento de carta frete, que só durou 64 anos. Eu derrubei uma lei de 64 anos, então não sou um qualquer. Eu fui atrás, mas sem criar polêmica com alguém. Todos aqueles que acham que não era correto também nos impediu de nós lutar pelo próprio direito de cada um deles. Um caminhoneiro na estrada, ele fica 18 horas no volante? Fica. Às vezes muito mais do que 18 horas. Fica. Já vi caminhoneiro, já vi nego pegando caminhoneiro, policial multando caminhoneiro com 36 horas no volante. Desespero. Quando a situação está ruim, o cara quer entregar logo para voltar para conseguir outra carga, que o cara vai daqui lá para o Ceará. Você imagina daqui no Ceará quantos quilômetros tem. Se furar 2 pneus, ele vai de graça e volta de graça. Quanto mais frete ele fazer, mais ele ganha pelo frete. Evidentemente. Eu vou daqui em Ribeirão Preto, eu vou daqui em São José do Rio Preto, eu paro 2 vezes na estrada, chego lá com os pés inchados e arrebentado. Imagina 18 horas no volante. É uma casualidade, não é sempre, mas chega ao ponto de um cara estar em desespero e ele quer ganhar de qualquer jeito, porque ele tem a facilidade de rodar.
O que seria ideal hoje de uma política do governo federal? O que seria ideal para a categoria dos caminhoneiros? Olha, isso aí você tem que ver o que está vindo agora aí, que isso aí foi da semana passada, tá? As promessas aí para diminuir o valor de automóvel, diminuir o valor de ônibus, de caminhão, você está entendendo? Tem que entregar o seu, né, Edson? O próprio seu caminhão, você está entendendo? Nós vamos ter que ver isso aí, porque nós não fomos ainda atrás. Primeiro que eu estou saindo agora da coronavírus, foi uma loucura total. Eu sofri muito, tive 2 vezes, não tive problema de saúde, mas fiquei apavorado, você está entendendo? Então a gente quer ver como é que está, se é de acordo com o que eles pensam, o que a gente pensa e o que a sociedade precisa para ter um caminhão à sua disposição. Por exemplo, ponto de apoio não tem ponto de apoio praticamente em lugar nenhum. Não tem, né, Edson? Não tem, são pouquíssimos. São pouquíssimos, né? Quantos caminhoneiros tem hoje no país, você tem ideia? Ninguém sabe, nem a NTT. Eles sabem. Mas tem muita gente, não é? Nem a NTT sabe. A NTT eu já fiz muitas perguntas, a NTT não fala quanto tem cooperativa, quanto tem de caminhão, não tem. É mais de 3 milhões de caminhoneiros, não é brincadeira não. É muito caminhão. Estrada, qual é a estrada que você pode falar boa? Por exemplo, aquela 163 que sai lá do Mato Grosso, de Sorriso, que vai lá para Belém do Pará. Aquela lá demorou 46 anos para fazer uma rodovia. Quantos anos não faz uma rodovia? Fica consertando. Arruma a pista que está ruim, tapando buraco, mas não arruma, não tem rodovia. Eu não conheço. Em 50 anos, qual foi a rodovia que foi criada? Eu não lembro. Não tem. Então é tudo consertando essa, conserta aquela outra e todo mundo sofrendo. Eu fui para a Bahia de carro, faz um tempinho já, viu? Uns 6 anos, eu acho. Chega um ponto ali, no estado da Bahia, que eu achei muito curioso. Tinha uns caras, acho que era pai e filho, porque tinha umas crianças no meio ali, com enxada e uns baldes de terra, né? Então você tem que parar, porque eles estão ali naquele meio tapando os buracos, colocando a terra e puxando com a enxada, né? Então você para, você dá um dinheiro a eles, aí quando você dá o dinheiro a eles, você passa. Aí eu fiquei imaginando, eu acho que eles põem aquela terra, depois eles tiram, quando vê o próximo carro, eles tiram a mesma terra para tapar o mesmo buraco o tempo todo ali, viu? Naquela estrada. Imagina à noite você passando ali, que caminhoneiro anda muito à noite, né? Naquela estrada com o processo de tapa-buraco familiar. É o tapa-buraco familiar, viu? Não esqueça, tapa-buraco familiar tem nas estradas do Brasil. Doutor Edson, em todas as leis que o China falou, qual que você entende que impactou mais na vida do caminhoneiro, aquela que foi mais benéfica para ele, que é mais utilizada hoje? A lei que regulamenta a questão do meio de pagamento, né, é uma das leis que realmente trouxe benefícios para os caminhoneiros, né? Não acabou, mas diminuiu muito a utilização dos meios espúrios de pagamento de frete, né? Como essa chamada carta frete. Carta frete nada mais é do que um nada. Não é? Você contrata alguém para o transporte, entrega para ele um papel escrito: vá receber o frete no posto, ou no posto A ou no posto B. E para ele receber aquele frete, ele tem que chegar no posto, e aí o dono diz: mas eu não vou te dar o dinheiro para isso, você precisa abastecer. Aí ele fala: eu vou abastecer. Aí ele olha na bomba, a bomba onde ele vai abastecer está com o valor do combustível 20% acima do que a bomba usual. Ele fala: mas está mais caro, mas se você não quiser, não tem problema. Eu só não vou lhe pagar. Porque essa carta frete não é nada a não ser um papel que eu confio em quem o emitiu, não é um título de crédito. Então a regulamentação que veio também pelo governo Lula e que é uma plataforma que foi conquistada pelo China, não é? Ao longo de muitas batalhas, ela trouxe de fato um benefício muito grande. Ainda não expurgou, ainda não acabou com essa forma absurda de pagamento, mas diminuiu e muito com a utilização desse meio ilegal. Esses pontos de parada, tem poucos, tem muito? Tem poucos. Mais ou menos chuta aqui, estado de São Paulo tem 600? Público? Você não conta nas suas duas mãos os pontos de parada público que tem em São Paulo.
Nós temos 21 concessões rodoviárias hoje no estado de São Paulo. Nós não temos aqui os pontos de paradas implantados. Nós temos 27 concessões federais. São poucas as concessões federais entre elas que têm ponto de parada. Você vê que nós entramos com 16 ações onde não tem ponto algum. Ponto algum. Então nós vamos ter, por exemplo, ponto de parada agora na Dutra. Está previsto no contrato. Estamos cobrando a implantação, não é? Uma rodovia que liga um eixo tão importante quanto o Rio-São Paulo, né? Que é a ligação do sul-sudeste com o norte e nordeste do país. Então, que também é uma lei, volto a dizer, que veio do governo Dilma Rousseff, né? Então, a lei trouxe a obrigatoriedade de implantação dos pontos de parada. E a lei diz o seguinte... Veja só, o absurdo que não dá para se entender. Ninguém está dizendo para o governo pôr dinheiro. Ninguém pede para a concessionária pôr dinheiro. Quem vai pagar somos nós, usuários. Sim. O que nós queremos é que quem administre a pista faça o seu trabalho. Verifique o custo. Primeiro, verifique quantos pontos são necessários naquela pista. Depois, traga a planilha dizendo eu preciso de X pontos que vão custar tanto. E divida o valor desses pontos pelas tarifas que vão ser cobradas ao longo do resto da concessão. Mas não se faz isso porque primeiro, o concessionário não terá lucro com isso, então o interesse dele não é construir aquele ponto de parada, ele não faz. Segundo, a agência que deveria cuidar disso não cuida, não regulamenta como deveria. E veja, não é questão de regulamentação propriamente dita, porque a lei já disse como tem que ser feito, o decreto presidencial já disse como deveria ser feito e tem regulamentação infralegal dizendo como deve ser o ambiente interno. E nem assim a coisa funciona. Mas, doutor, se tem uma lei, tem um decreto, quando a concessionária participa e ganha a concessão de uma estrada, não está escrito isso, que ela é obrigada a fazer esse ponto de parada? Não está escrito lá que ela tem que fazer esse ponto de parada quando ela ganha essa concessão? Então, a primeira coisa é o seguinte, a lei, quando ela foi criada em 2015, ela trouxe a seguinte menção: as concessões vigentes até esse momento, elas devem ser revistas, os contratos devem ser revistos para incluir uma cláusula determinando a implantação dos pontos de parada. As concessões a partir de 2015 já deveriam trazer esses pontos de parada. Trouxeram todas elas? Não trouxeram. Nós chegamos aos absurdos, a gente ri porque não quer chorar. Veja como a coisa é. A lei do motorista, ela não é uma lei do motorista somente de caminhão. É a lei do motorista do transporte de carga e do transporte de passageiros. Então a lei ela fala, nós precisamos de pontos de parada para apoiar os motoristas profissionais do transporte de passageiro e do transporte de cargas. Todas as concessões até 2 anos atrás só previam, as que fizeram previsão, ponto de parada para caminhoneiro. Aí chegou as UVias. Como era nova, achavam que nós não sabíamos o que falávamos. Nós falamos, não, mas o ponto de parada é para o motorista de ônibus. Da onde vocês tiram? Eu escutei isso de diretor da agência. Você não sabe o que está falando. Eu falei, olha, me perdoe, mas eu vou lhe mostrar aqui a lei. Está escrito aqui, não sou eu que digo. É a lei que diz. O ponto é para motorista de ônibus e de caminhão. A partir dali, sabe o que eles fizeram? Simplesmente mudaram. Agora põe mais motorista de ônibus, mas não faz uma avaliação, um estudo técnico para dizer como o ponto de parada deve existir. Veja que situação. Se você vai daqui para o Rio de Janeiro, o ônibus, se você for de ônibus daqui para o Rio de Janeiro, o ônibus vai fazer uma parada, não vai? Isso. Em um ponto que tem um restaurante, não vai? Isso. Você vai consumir no restaurante, não vai? Isso. Por que isso não acontece num ponto público? Quantas são as pessoas e quantos são os usuários que reclamam dos absurdos valores que são cobrados nesses locais? Se nós tivéssemos um ponto público de parada para o ônibus, para que o motorista pudesse descansar e naquele momento de troca de motoristas e de descanso, os passageiros pudessem usar aquele local para consumir, nós gastaríamos menos, nós teríamos competitividade, nós não teríamos exploração. Tudo isso pode ser decorrência só do cumprimento de uma lei que já existe, cumprimento de uma norma que já tem regulamentação, que só depende da boa vontade do governo implantar. Em São Paulo, eu sou muito pessimista se isso de fato acontecerá, porque infelizmente o nosso governador de São Paulo foi ministro dos transportes, ministro da infraestrutura, e por mais de uma vez já foi ouvido
em conversas em plenário, em discussões que aconteciam, de que ponto de parada era uma questão que cabia à iniciativa privada cuidar, e não ao Estado. Então, se você hoje fizer uma inserção no site do Ministério dos Transportes e na Agência Nacional de Transportes Terrestres, você vai encontrar 120, 130 pontos privados de parada cadastrados lá. O que é um ponto privado de parada? É um posto de combustível que tem um pátio para o caminhão estacionar, onde ele vai poder dormir e pernoitar. Muitas vezes tendo que pagar para tomar banho, muitas vezes tendo que pagar para poder fazer o abastecimento. Isso não é o que a lei diz. A lei diz que é obrigação do Estado, nas estradas que ele administra, implantar o ponto. Mas nas concessões, a lei já disse, é só pegar o contrato e alterar. Coloque lá que tem que ter o ponto de parada. Quem vai pagar somos nós. Mas nem assim se implanta. Então, em São Paulo, infelizmente, nós não temos uma perspectiva muito grande de que isso aconteça. O que não significa que nós não vamos combater, que nós não vamos brigar em favor desse direito, como nós estamos fazendo até agora. Às vezes eu fico imaginando aí, né, tem governo que gosta de privatizar tudo e tem governo que gosta de jogar a responsabilidade dele para o privado. Né? Então, não é minha, é de vocês aí. Eu fico imaginando para quê? Que o governo, então, se o governo diz que não tem responsabilidade com as coisas, é o privado que cuida e ele vende o patrimônio público, não sei para quê então. Mas isso aí também não é um problema nosso, é do povo que votou, o povo votou, então paciência, o governo que está aí não entrou à força, entrou com o voto da população, o povo foi lá e votou, o deputado que dá. A gente vive um momento no Brasil também, é um momento diferenciado, né? Há uma época atrás, mas bem atrás mesmo lá, a gente via as discussões do Congresso Nacional, discussões de salário, discussões de emprego, discussões de negócio. Hoje a gente vê xingamento, xingamento mesmo, baixaria total, o negócio é feio. Você ligar lá na TV Câmara, TV Senado, você tem que estar com muito estômago muito bom para você aguentar toda aquela baixaria que tem. Mas é assim mesmo, o povo votou. Todos que estão lá foi voto do povo. Ninguém entrou lá à força. Então o povo deve estar satisfeito, feliz, contente. Nós conversamos aqui hoje com o doutor Edson Araújo, da Usovias, né, com o China, da Unicam, falando de caminhoneiro, de lei de caminhoneiro. Doutor, estamos quase chegando aqui ao final. Deixa o teu contato e uma mensagem para a tua categoria, do que você vê nesse ano de 2023, no governo novo, início de um governo novo, o que se pode esperar desse governo novo e, na tua visão, o que se pode esperar desse Congresso Nacional novo. E deixa uma mensagem de otimismo para o povo brasileiro, para a tua categoria. Nós estamos vivendo novos momentos no Brasil, nós acreditamos que de fato o país irá crescer, a economia tem que crescer, ela está caminhando para isso. Quando a economia cresce, tudo cresce no país. Especificamente no nosso setor, nós acreditamos que nós vamos alcançar grandes conquistas, como por exemplo a diminuição do valor do pedágio, e isso pode vir através da tecnologia, pela implantação do chamado sistema de livre em passagem, onde você não precisa parar numa barreira de pedágio para pagar. Isso pode ser feito por uma leitura eletrônica da placa do seu veículo. Então nós temos vários mecanismos que podem ser implementados, que podem trazer uma melhor utilização da rodovia, uma diminuição do valor da tarifa. Mas para isso nós precisamos de você, usuário. Associe-se a Usovias. Entre em nosso site www.usovias.com.br. O nosso site tem um link específico para que você se associe. A Usovias não cobra taxa alguma de associação. A Usovias, ela trabalha e desenvolve todo o seu labor através da colaboração dos seus associados, e quanto mais for o número de associados que nós tivermos, maior é a nossa representatividade e maior é o exercício da democracia participativa, que é um direito nosso e uma obrigação do Estado acatá-la. Muito obrigado pela oportunidade. Tem Instagram, tem Instagram, é Usovias, Facebook, Instagram, Usovias, aí é o normal lá. Colocar Usovias no Instagram ou Usovias no Facebook, você vai alcançar. A Usovias, ela tem uma penetração muito boa no Facebook. Nós já chegamos a alcançar organicamente 320 mil pessoas participando dos nossos assuntos.
orgânicos, sem impulsionamento, não é? Então, a gente sabe que o assunto é interessante e, principalmente, todo esse alcance no Facebook vem, na maior parte, até dos caminhoneiros, que são muito conectados e se valem muito dessa ferramenta de comunicação. China, chegou a sua vez, deixa uma mensagem para os caminhoneiros, para a tua categoria, uma mensagem um recado, né? E um recado para o governo federal que está iniciando um novo governo aí, do que você acha importante ele fazer para a categoria. Bom, eu estou tentando fazer, e você é pela segunda vez, esse trabalho através do sistema podcast, né? Porque eu quero aparecer. Tem muita gente por aí, muito caminhoneiro, principalmente, não só caminhoneiro, que pensa que eu larguei de mão da União Nacional dos Caminhoneiros ou eu morri da coronavírus. Primeiro que nem não morri da coronavírus. E está aqui, então não morreu. Estou firme aqui. O que eu quero é divulgar o meu trabalho, estou pronto para trabalhar. O meu telefone é 993827251, São Paulo, e agradecer todos aqueles que me conhecem, por que me ajudaram. Você que é empresário, você que não é empresário, que é caminhoneiro, me ajude a ajudar vocês, que eu ainda estou firme para trabalhar e quero fazer tudo aquilo. E pedir para o governo que colabore conosco, com toda a sociedade desse país, que esse país é muito forte. Não é só o governo que é forte. Esse país é muito forte. A sociedade é toda ela desse país inteiro. Precisamos de vocês. Queremos só que abaixe as passagens de avião, que está muito caro, porque a situação não tá fácil. Então, eu estou bom, estou bem, e é isso que a gente quer. Nós temos aqui ao lado, nosso lado aqui, o Marcelo Valadão, que é quem está fazendo o trabalho de jornalista, né? Que vai organizar daqui para frente, porque nós ficamos muito tempo parados, não adiantava a gente ficar aí falando com todo mundo e não conseguia nada. Então, boa sorte para você, pela segunda vez que você está tendo. Quero agradecer o doutor Edson estar aqui presente, e eu que estou presente, e a casa que me ajudou, e o Marcelo Valadão, que está ao lado aí, ouvindo para ele escrever o que precisa para esse país. E todos que nos ajudam. Nós precisamos, não é da ajuda só do caminhoneiro, precisamos da ajuda do caminhoneiro, do empresário, do grande empresário, do pequeno empresário, todos aqueles que me conheceram pelo Brasil, porque conhecer um Brasil desse tamanho não é qualquer um. Conheço 24 capitais, parece mentira, mas não é mentira. Conheço mesmo. Maravilha. Obrigado por tudo. Agradecendo aqui ao China, da Unicam, né? Falando aqui do caminhoneiro, agradecer o brilhante advogado, o doutor Edson Araújo, da Usovias, falamos aqui de rodovia, de multa, de tudo, né? E o Marcelo, jornalista Marcelo Valadão, grande jornalista Marcelo Valadão, que está aí fazendo assessoria para o China, para o doutor Edson. China e Edson, que vão ser homenageados em agosto como promotores de desenvolvimento, né? Pelo o trabalho realizado, com certeza, nas suas categorias. Obrigado e fiquem todos na paz de Deus.